Boa tarde a todos. É um grande prazer que aceitamos esse convite. Eu sou médico sanitarista e pneumologista e atualmente presido a Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia. Esse é um tema que nos é muito caro e, particularmente na área vascular, é um dos mais importantes, né? Todos vocês conhecem muito bem os efeitos, né, provocados pelo tabagismo nos pacientes que assistem. É considerado hoje a primeira causa evitável de morte no mundo e ainda há no nosso meio médico questionamentos acerca de ser um hábito, um vício ou uma doença, né? Hoje temos clareza que o tabagismo é uma doença, embora também se manifeste através de comportamentos, né, que se tornam hábitos na vida do indivíduo e que tem uma substância que é viciante, né, que é a nicotina. Então, os três conceitos estão corretos, mas ele já é classificado como uma doença pela CID-10, que tem um código F17.2, embora poucos de nós ainda notemos o tabagismo como causa, né, básica nos atestados de óbito ou mesmo nas estatísticas hospitalares. Para entender um pouco o que significa essa que é considerada a maior dependência química, né, de todas as substâncias psicoativas, a nicotina é a que causa a maior dependência, basta imaginarmos que pelo menos 30% a 40% dos indivíduos acordam para fumar algumas vezes à noite, e um percentual bem grande, perto de 70%, fuma o primeiro cigarro na primeira meia hora que acorda. Nem o álcool dá uma síndrome de abstinência tão perversa e tão forte quanto o tabagismo. Então, é importante considerar essa informação, porque sem ajuda, essas pessoas não param de fumar, porque vão ter muita dificuldade já de começar o seu dia, né? Esse quadrinho aqui mostra um pouco, numa linguagem um pouco poética, né, uma história de uma pessoa que por mim passou, né, mostrando o discurso do dependente químico da nicotina, né, que começa, quase 90% começa na juventude ainda, abaixo dos 18 anos é que se conforma o quadro da dependência química. Rapidamente, da experimentação, se passa para um mecanismo de tolerância e precisa de maior quantidade da substância, e daí, né, o indivíduo passa a ter o consumo habitual, e se não consome, vai ter fissura, ou craving também, como é conhecido, aquele desejo, né, insustentável de fumar, que faz com que algumas pessoas, ao sair do avião, já fumem mesmo ali na esteira, né? E se a pessoa não supre, né, essa quantidade de nicotina, vai sofrer muito e vai ter os sintomas da abstinência, que faz com que muitos sequer procurem tratamento para parar de fumar. Fumar é uma doença e causa doenças, né? No Brasil, né, durante essa sessão, vão perder a vida 23 pessoas pelas principais doenças relacionadas ao tabagismo. Doença isquêmica coronariana, a doença pulmonar obstrutiva crônica, câncer de pulmão, as doenças cerebrovasculares, né, as doenças vasculares periféricas, né? Elas vão levar as pessoas a perderem de 10 a 15 anos de suas vidas e morrerem, muitas vezes, em idade produtiva. Também o tabagismo provoca doenças do que nós chamamos hoje de tabagismo passivo, né? As doenças provocadas pela exposição à fumaça do tabaco, principalmente a da ponta do cigarro, que contém uma quantidade muito maior de alcaloides, de nitrosamina, de substâncias que provocam lesões, inclusive ao nível do endotélio vascular, né? Então, os principais vilões dessas agressões precoces no sistema circulatório é a própria nicotina, o monóxido de carbono e os alcaloides do alcatrão. No Brasil, morrem 7 pessoas acima de 35 anos por dia por doenças relacionadas ao tabagismo passivo. São dados recentes, né, primeiros dados brasileiros sobre isso, que mostra grande preocupação. Nós chegamos a perder 25 pessoas, de cada 1.000 mortes em área urbana acima de 35 anos, 25 pessoas morrem por essas 3 doenças, né, que estão no slide, provocada por exposição compulsória à fumaça dos seus cônjuges em casa, apenas em domicílio, que mostra a importância da gente aconselhar as pessoas a pararem de fumar.
e darem o primeiro passo nas suas próprias casas, nos seus próprios carros, né, nos locais onde trabalham. Nós temos diversas evidências científicas que vêm desde o estudo de Doll e Peto, né, 2 médicos britânicos que fizeram uma grande coorte, né, que já tem mais de 50 anos, mostrando, primeiro, do câncer de pulmão, né, entre médicos, né, e depois diversos outros estudos de inúmeras instituições de credibilidade, mostrando também que câncer de pulmão, doenças coronarianas, também é uma forte evidência de que são provocadas pela fumaça do tabagismo passivo. Em relação ao tratamento do tabagismo, nós não precisamos correr dos nossos pacientes, que nem o homem-bomba fumante, né? Os médicos em volta dele, enfermeiros estão correndo, porque ele pode, precisa, necessita, nem sempre está motivado, mas nós podemos encorajá-lo a fazer uma tentativa para parar de fumar. Isso vai fazer a diferença na vida dele e no nosso acompanhamento. E 3 situações são muito importantes para que nós conheçamos, para poder dar essa assistência a ele, para que ele procure ajuda, seja conosco mesmo, seja referenciado para um local que faça tratamento. Conhecer o grau de dependência dele, particularmente o tempo que ele fuma o primeiro cigarro do dia e o número de cigarros por dia. 2 minutos a 3 minutos da consulta, nós podemos fazer o que nós chamamos de abordagem mínima, para sensibilizá-lo. E, às vezes, a janela de oportunidade pode ser um diagnóstico de uma doença vascular, como uma trombongeite obliterante, né, como a insuficiência vascular periférica. É uma janela de oportunidade para que esse problema não se agrave e, ao mesmo tempo, a gente aproveite, né, para incentivá-lo a parar de fumar. Precisamos avaliar o estágio de motivação dele, acolhê-lo, não cobrar em demasia, nem gerar expectativas que ele não possa atender, né, e trabalhar muito a questão de quanto é importante ele investir no tratamento, porque o tabagismo é uma doença. O indivíduo passa por diversos estágios motivacionais, até que esteja pronto para adquirir uma nova identidade, uma identidade de ex-fumante, né? E a maioria dos indivíduos são pré-contemplativos, eles são ambivalentes. Uma parte de mim diz que eu preciso parar de fumar, mas outra parte diz que eu não sei como é que eu vou conseguir viver sem um cigarro. Então, nós precisamos estar ajudando ele a romper esse mecanismo. Para isso, nós temos uma série de dicas, não sei se esse material vai ficar disponível, mas poderia ser interessante, para abordar o indivíduo em cada estágio motivacional dele, para que ele mude de estágio. Essa escala de nicotinodependência do médico sueco Dr. Fagerström, né, que tem um score que vai até 10, aqueles indivíduos acima de 5, eles vão precisar de tratamento farmacológico. E os principais tratamentos farmacológicos não fazem efeito se nós também não orientarmos para a mudança comportamental, para que o indivíduo possa trabalhar as mudanças na vida dele, na relação com o cigarro, para ficar sem fumar. Se me permitir 1 minuto para concluir. Nós queríamos colocar para vocês que existem 3 medicamentos, os 3 são custo-efetivos e têm fortes evidências que duplicam ou triplicam a possibilidade do indivíduo parar de fumar. Um é a bupropiona, que é um antidepressivo atípico, que existe, inclusive, no sistema de saúde público, a varenicrina, que é o Champix, a nortriptilina e a terapia de reposição de nicotina, que é a medicação mais usada. Eu vou passar para o último aqui, porque não vai ser possível completar todo o nosso tempo, dizer que nós podemos usar eles isoladamente ou associados. E mostrar para vocês essa tabela que é muito interessante, do Fiore, que é o último update americano sobre tratamento do tabagismo, mostrando com as razões de chance do indivíduo parar de fumar, usando cada uma dessas medicações, dele se manter abstinente, que é o mais importante, por 6 meses ou mais. Parar de fumar é contagioso, o estudo do Framingham mostrou isso, e as pessoas que têm algum parente, algum amigo, algum colega de trabalho que param de fumar, são influenciadas para que também parem de fumar. Observem nesse slide o quanto que isso mudou entre 71 e 2000. Quantas pessoas vêm parando de fumar por conta disso? Nós temos no Brasil a diretriz para a cessação do tabagismo da Sociedade Brasileira e da AMB. Tem um livro também do Dr. José Rosenberg, que foi um grande entusiasta nessa luta contra o tabagismo, que está disponível no INCA. E vamos lançar agora, em abril,
no evento da Sociedade Brasileira de Pneumologia, o Manual de Condutas e Práticas em Tabagismo, que está sendo escrito por 113 especialistas de diversas áreas do conhecimento de todo o Brasil, inclusive da área vascular. Muito obrigado, desculpe por ter passado.